A dinâmica demográfica possui um papel fundamental na determinação do crescimento econômico de um país. Vários trabalhos empíricos que estimaram o coeficiente associam o nível de renda per capita do país à taxa de crescimento demográfico. Concluem que ele pode ter sinal oposto ao esperado, não significativos ou muito elevados em relação ao que se espera em termos teóricos. Essa dissertação tem por objetivo analisar as teorias de dinâmica demográfica e avaliar em que medida pode haver determinação simultânea entre o produto por trabalhador e o crescimento populacional. A análise econométrica, com base em um painel de 60 países no período entre 1960 e 2000, indicou que, para se estimar de forma mais apropriada o efeito da dinâmica demográfica sobre o nível de produto por trabalhador e sobre o crescimento econômico, é necessário ater-se às questões econométricas e simultaneidade e de endogeneidade. História da degradação ambiental do Brasil. Desde 1872, quando foi feito o primeiro censo nacional, a população brasileira cresceu de 10 milhões para quase 190 milhões de pessoas. Junto com esse aumento populacional, as cidades também se expandiram, gerando profundos impactos sobre a natureza e a qualidade de vida. Atividades produtivas, como a agricultura e a pecuária, cada vez mais disputam espaço com a floresta, para tratar da relação entre a ocupação do território e da degradação ambiental do Brasil. As taxas de natalidade e mortalidade são importantes para acompanhar o crescimento da população e alguns fatores relacionados com a qualidade de vida de um dado local. Taxa de natalidade: número de nascidos por milagem, ou seja, número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes. Exemplo: se em uma cidade de 100 mil pessoas nasceram 15 mil crianças durante um ano, então a taxa de natalidade é de 15%, 15 por 1.000. Taxa de mortalidade: número de falecimentos por milagem, ou seja, o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Se na mesma cidade de 100 mil pessoas houve 10 mil mortes durante um ano, então a taxa de mortalidade é de 10%, 10 por 1.000. Também devemos citar o crescimento vegetativo, que é a diferença entre os nascimentos e mortes, ou seja, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, geralmente expressada em permilagem. Em geral, o que podemos notar é que, se um país apresenta uma elevada taxa de natalidade, mas também uma elevada mortalidade, o crescimento vegetativo ao final não será alto, mas se nesse país as condições sanitárias apresentam relativa melhoria, a tendência é haver menos mortes, o que impulsiona uma explosão demográfica. Pirâmide etária é um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade, conforme as faixas de idade, dividindo-as por sexo. Esse gráfico é formado por barras superpostas que se concentram em torno de um eixo. As barras inferiores representam a população mais jovem e as barras superiores representam a população mais velha. Do lado direito do eixo, sempre se quantifica a população feminina. Do lado esquerdo, a população masculina, conforme o exemplo acima ilustrado. As pirâmides populacionais são importantes no sentido de elaborarem um planejamento público a médio ou longo prazo. Por exemplo, se a estrutura etária da população apontar que há uma grande quantidade de jovens com elevados índices de natalidade, alerta-se para a necessidade de importação da política que atendam à inclusão das faixas etárias no futuro, com média que visem, por exemplo, a ampliação e melhoria de creches e escolas. Índice de envelhecimento. Avalia o processo de ampliação do segmento idoso na população total em relação à variação relativa no grupo etário jovem, sendo obtido por meio de razão entre a população idosa e a população jovem. Este indicador permite observar a evolução do ritmo de envelhecimento da população, comparativamente entre áreas geográficas e grupos sociais, e pode, assim, subsidiar a formulação e gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas da saúde e da previdência social. Podemos concluir que a dinâmica demográfica é muito importante para analisarmos os dados de uma população, seus índices em todos os aspectos, para obtermos respostas sobre o desenvolvimento populacional. Esperamos que tenham gostado do vídeo, pedimos desculpa pelos erros e muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até mais.